Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, a gente vai ter um modelo de estante que ela vai formar um triângulo retângulo, conforme está desenhado aqui. Esse triângulo retângulo vai ter um ângulo reto, que vai ser fixo, ou seja, ele sempre vai ter esse ângulo aqui, e esses dois ângulos aqui podem variar. Aí existe a hipotenusa, a reta horizontal e a reta vertical, e é apoiado um corpo aqui nessa hipotenusa. E devido à rugosidade, né, que vai ser uma característica do material dessa estante, aí fala que esses corpos podem ser apoiados aqui sem deslizar. Existe ali o manual de instruções, que ele vai dizer o valor máximo de massa suportado. E para essa situação, o ângulo entre a superfície horizontal e a hipotenusa, então, superfície horizontal e a hipotenusa precisa ser de 60 graus. E na instalação, o comprador utilizará a estante para acomodar o objeto com 1/3 da massa máxima, então a gente pode afirmar que é 1/3 da massa suportada, e o ângulo entre a hipotenusa e a vertical mede 30 graus. Veja que ali, não sei se foi erro de quem escreveu a questão, mas ele fala para você de duas formas diferentes uma mesma situação. Por quê? Num triângulo, a gente sempre tem que a soma dos ângulos internos precisa ser igual a 180 graus. Então, no triângulo retângulo, eu já tenho 90 aqui. Ali fala que, de acordo com o manual de instrução, né, uma determinada massa máxima, que a gente chama de M, pode ser suportada para quando o ângulo for de 60 graus com a horizontal. Se existe esse ângulo de 60 graus com a horizontal, então, para fechar os 180 dos ângulos internos, aqui eu preciso ter 30 graus. E depois ele fala ali que na instalação, ele vai usar, né, fazendo um ângulo de 30 graus entre a hipotenusa e a vertical, que é exatamente a situação que a gente já tinha aqui. Então, a situação que é sugerida pelo manual de utilização vai ser exatamente a mesma situação que o comprador vai fazer quando ele instalar essa estante, tá? Então, a gente vai ter a mesma inclinação, não vai ter uma mudança no ângulo de inclinação, porque o ângulo feito com a horizontal vai continuar sendo 60 graus. Aí, agora, para esse corpo que está apoiado aqui, ele vai ter 3 forças atuando nele: a força peso, a força normal e a força de atrito. A força normal ela é sempre perpendicular à superfície, a força de atrito é paralela à superfície contrária ao movimento, como o bloquinho tende a descer, a força de atrito vai estar aqui para trás. Daí, o peso, por ele estar sempre vertical para baixo, ele vai poder ser decomposto em PY e PX. Quando a gente faz a decomposição, o mesmo ângulo que está aqui na horizontal é o ângulo que vai existir aqui entre P e PY. E se eu jogar esse PX um pouquinho aqui para baixo, ó, eu posso fechar um triângulo retângulo, porque PX e PY vão ser perpendiculares entre si, e o peso aqui a gente pode fechar este triângulo aqui, que fica PY, PX e P com 60 graus aqui. A partir deste triângulo, a gente pode fazer o seguinte: o seno vai ser o cateto oposto com a hipotenusa, e o cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, seno de 60 graus é o PX, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Logo, PX é igual a P vezes seno de 60 graus. E o cosseno é cateto adjacente, que é PY, dividido pela hipotenusa, que é P. Logo, PY é igual a P vezes cosseno de 60 graus. Temos essas relações aqui, que vão ser para as duas situações, situação 1 e situação 2. E daí a gente vai começar a analisar as forças. Como a gente decompôs, né, a força-peso, então a gente pode esquecer ela assim e considerar só as componentes. Para que o corpo permaneça em repouso, então ele precisa estar em equilíbrio. Em equilíbrio, a força resultante ela vai ser nula, ou seja, todas as forças vão se anular. Então, PY vai precisar ser igual a normal e PX vai precisar ser igual a FAT, a força de atrito, para que a força resultante seja nula. Então, PX é igual a FAT e PY vai ser igual a normal.
Aqui, ó, o px é igual a P vezes 160 graus. É igual à força de atrito. A força de atrito a gente pode escrever como sendo μ vezes a normal. Então, μ vezes a normal. E a normal a gente sabe que é igual a PY, que é P vezes cosseno. Então, a força de atrito é igual a μ vezes P vezes cosseno, que é o que está escrito aqui. O peso eu tenho dos dois lados, e isso aqui é muito importante você ver por quê? Porque eu tenho ele multiplicando dos dois lados, então a gente pode cortar ele dos dois lados. O peso é a única referência que a gente vai ter aqui para massa. Então, isso aí vai nos mostrar que esse coeficiente de atrito, ele não vai depender da massa. A massa, independente se for a massa M ou se for 1/3 da massa M, não vai influenciar. Por quê? O coeficiente de atrito, ele vai depender apenas da interação entre as superfícies. Então, a gente vai olhar para o material deste bloquinho aqui e para o material dessa superfície aqui. Cada um desses materiais, eles vão ter essas rugosidadezinhas. Então, essa daqui seria a rugosidadezinha da superfície, essa daqui da caixa. Essas rugosidades, a forma como elas se encaixam, né, apresentando uma oposição ao movimento, é o que vai definir o coeficiente de atrito. E esse coeficiente de atrito, ele não vai depender da massa. Então, se você quer a relação entre os coeficientes de atrito, a massa não vai importar, tá? Como você pode ver aqui pelo peso. Então, seno 60 graus é igual a μ vezes cosseno de 60 graus, passo cosseno dividindo seno sobre cosseno, lá pela trigonometria da matemática, a gente vê que é igual a tangente. Então, μ é igual a tangente de 60 graus, que é igual a raiz de 3. Como o ângulo vai ser o mesmo nas duas situações, porque a forma como ele escreveu ali é a mesma para as duas situações, então a gente vai ter o μ igual a raiz de 3, tanto na situação 1 quanto na situação 2. E daí, quando a gente faz a razão, que é a divisão do coeficiente para a situação 1 e para o coeficiente para a situação 2, fica raiz de 3 sobre raiz de 3, que é igual a 1. E daí, a gente chega na alternativa C como sendo a correta.